Seminário com a mesa Trilhas para a Equidade Étnico-Racial no Sistema Único de Assistência Social, SUAS. História, marcos legais e sistemas de enfrentamento ao racismo no Brasil. Esta mesa tem por objetivo analisar o processo de configuração histórica da proteção social, com foco na Política Nacional de Assistência Social, PNAS, e nas relações étnico-raciais, buscando entender suas repercussões no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. Vamos iniciar essa nossa mesa, nossa conversa, com a professora Graciele Costa Ferreira. Graciele é uma professora no departamento... A gente já teve a mini biografia, né? Mas a biografia é maior, tá, gente? Então, eu vou fazer a leitura completa. É professora do Departamento de Política Social, na Escola de Serviço Social, na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ela é pós-doutora em Serviço Social pela PUC de São Paulo, doutora e mestra pela UERJ, e foi pesquisadora visitante de Harvard University em 2022 e 2023. Em 2021, ganhou o prêmio CAPES de tese, considerado Oscar, tá, gente? A gente comemorou um Oscar recente, mas a gente tem uma vencedora de Oscar também aqui conosco. É o Oscar da Pesquisa Científica Brasileira. Que honra nossa. Graciele coordena o grupo de estudo Sankofa, que pesquisa racismo, política social e transmissões na diáspora. Sua produção aborda temas como raça, eugenia, extrema-direita e pedagogias afrodiaspóricas, além de se dedicar, que eu achei curioso, depois eu quero entender melhor, estudos sobre inteligência artificial. Hoje a professora abordará a história da proteção social no Brasil e suas relações com a construção de uma nação racista. A sua palavra. Olá, pessoal. Boa tarde. Nossa, mas está desanimado. Eu tenho que me dar descrever, mas está desanimado demais. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu sou Graciele Costa Ferreira, sou uma mulher de 35 anos, já passou o tempo de ser nova, de pele parda, cabelos crespos e curtos, e estou usando um óculos transparente, com roupa preta e branca e acessórios prateados. Já comecei com um problema, né, de preconceito geracional, né? Errei de cara. Então, eu quero começar agradecendo a Raquel pelas palavras tão importantes que inauguram aqui a nossa discussão, e também ao Ministério. É um grande prazer estar aqui pela primeira vez, espero que seja de muitas, para que a gente possa construir um debate cada vez mais qualificado, seguindo o que a Raquel falou, que é a qualificação do SUAS. É também uma honra enorme estar aqui compartilhando essa mesa com pessoas tão maravilhosas, qualificadas, mas é especialmente para mim motivo de honra estar com vocês, que fazem o Sistema Único de Assistência Social acontecer no país. Então, de cara, eu quero uma salva de palmas para vocês. E quero saber... Eu não sei se para vocês está baixo aqui, eu estou com retorno, parecendo que o microfone está baixo. Quem é assistente social que está aí? Levanta a mãozinha. Então, vamos bater palma também para nossos amigos assistentes sociais. Psicólogas, cadê? Os psicólogos também merecem palmas. Nós temos uma intérprete de Libras aqui maravilhosa, mas não sei se tem mais alguém na plateia, mas vamos bater palma, então, para ela. Cadê o pessoal que está na gestão? Cadê? Uai, cadê? Tá bom, bater palma para as gestoras. Pode ser assistente social, psicólogo e gestor. O pessoal do controle social, cadê? Tem alguém? Maravilhosos, vamos bater também. O pessoal do movimento social está aí. Educadores sociais. E tem mais alguém que eu não falei? Aí, cadê? Antropólogos. Palmas, isso aí, antropólogos, importantíssimos. Falta alguém? Sociólogo, pedagogos, taraná, tarará. Se eu não falei alguém, peço desculpas. Então, antes de mais nada, é importante que a gente compreenda o que a Raquel falou. A mesa está conversando, vocês estão vendo aqui, né? O que a Raquel falou. Sem o compromisso de quem está ocupando papéis estratégicos no Sistema Único de Assistência Social, não tem política pública e tampouco tem o combate ao racismo. Então, é por isso que vocês foram chamados para estar aqui. Vocês têm um papel muito importante, seja lá a função que você esteja nesse momento desempenhando no SUAS, para pensar a nível de Brasil, é isso mesmo, então você está responsável por pensar seu estado, sua cidade, sua região e o país, sobre como enfrentar o racismo
que não atravessa só o Sistema Único de Assistência Social. A Jace vai falar um pouco sobre esses exemplos na saúde, mas a gente poderia estender para outras várias políticas e o nosso cotidiano, mas nosso compromisso hoje é com o SUAS. Qual a cor dos que dela necessitam, né? Essa foi uma pergunta que eu me fiz há cerca de 10 anos atrás, quando desenvolvi minha primeira pesquisa, à época no mestrado, para identificar esse perfil racial, que hoje pela manhã vocês viram, a Raquel reforçou aqui também, que é essa composição majoritária de mulheres negras sendo público da assistência social no Brasil. E essa foi a pergunta que eu fiz, qual a cor dos que dela necessitam, também para profissionais do SUAS, há exatos 10 anos atrás. A gente estava conversando ali, a Tati, a Zelma, eu, Thales, o pessoal, sobre o quanto esse debate ele começa a ganhar força nos últimos 10, 15 anos. Até então, para a gente comentar sobre o perfil racial da população atendida pelo SUAS, isso não era visto como algo relevante do ponto de vista, inclusive, estratégico para as ações na proteção social básica, na proteção social especial. E das várias pessoas que eu ouvi, desempenhando os mais diferentes cargos do SUAS, as respostas me chocavam muitas vezes, mas a que eu mais registrei foi: eu não vejo a cor dos usuários. Todos aqui são cidadãos de direito. É uma variação de todos somos humanos, né? É muito importante a gente refletir sobre isso. Mas essa resposta, ela sempre veio acompanhada de um complemento sobre esse perfil das pessoas atendidas. E o complemento era: são pessoas carentes, são pessoas desinformadas, são pessoas sem cultura, com uma higiene precária, com famílias numerosas, desestruturadas. E se a gente para analisar, todas essas descrições que eu dei aqui, elas refletem estereótipos raciais no Brasil. E mais, estereótipos racistas acerca das famílias negras brasileiras, mas a gente poderia pensar também para os povos indígenas, povos ciganos e outros. Ainda hoje, no nosso imaginário coletivo, o racismo ele só existe, de fato, quando uma pessoa sofre uma atitude discriminatória. Isso porque, entre nós, brasileiros, o racismo, gente, foi naturalizado. Professor, a gente já sabe disso, né? Mas é importante a gente dizer isso para vocês, profissionais do SUAS, e eu fui com muita honra profissional do SUAS por muitos anos, o quanto que certas cenas se tornaram parte da paisagem. Ver pessoas negras vivendo na rua, parte da paisagem. Ver crianças negras nas instituições de acolhimento, parte da paisagem. Ver jovens negros institucionalizados no sistema socioeducativo, parte da paisagem. Isso foi ficando cada vez mais invisível entre nós. E o racismo, seja ele institucionalizado, pessoal, nas nossas relações, né, interpessoais ou coletivo, se tornou pouco relevante para as nossas vidas e análises, especialmente se você não é negro. Eu encontrei, então, profissionais, há 10 anos atrás, extremamente qualificados em termos de conhecimento sobre o SUAS, as normativas, o que fazer enquanto equipe técnica ou profissional dos equipamentos, mas que negavam com veemência a existência do racismo no Brasil, pessoas que não tinham um letramento racial básico, uma linguagem mínima antirracista, pessoas que eram contra as ações afirmativas, e esse era o ponto que mais aparecia nos debates, e pessoas, profissionais incríveis, mas que não conseguiam enxergar o papel do SUAS no enfrentamento ao racismo. Afinal, o foco do SUAS deveria ser o quê? Combater a pobreza. Essas pessoas também, elas adotavam uma postura bastante hierárquica em relação aos usuários atendidos. Uma distância, igual a gente está aqui, a Jace vai quebrar essa distância daqui a pouco. Essa distância entre eu, que estou aqui do lado de cada mesa, e o outro que eu atendo. Como se ele fosse muito diferente. E como se ele vivesse dilemas familiares muito distantes do que, às vezes, a gente vive nas nossas próprias vidas. Ali, em 2015, eu encontrei um resultado muito parecido, essa situação dos profissionais, com o que uma intelectual importante do Serviço Social Brasileiro, a Elizabeth Pinto, encontrou lá nos anos 1980, quando ela foi uma das primeiras a discutir sobre racismo e assistência social. Foi isso, esse incômodo como trabalhadora do SUAS, que me fez querer pesquisar
ainda mais profundamente o que gera essa concepção, o que gera esse distanciamento, o que gera entre nós profissionais tão qualificados essa compreensão de que o racismo ele é pouco relevante para a vida das pessoas que a gente atende. E foi assim que eu cheguei à tese premiada, que a Raquel indicou, e à minha pesquisa de pós-doutorado, que eu passei bom tempo nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard. É sobre a trajetória de proteção social brasileiro que nós vamos falar aqui hoje. Esse padrão de proteção social, atenção a esse termo, porque eu sou professora. Tem um pessoal que eu já vou dar parabéns que está anotando. Olha, o pessoal aqui da frente está. Tem um pessoal que está no Zap, que eu estou vendo daqui. Tem um pessoal que está tirando um cochilo. Então, anota! Anota, vocês estão aqui com a missão. Levanta aí, pessoal que está no caderninho. Já merece uma palma de palmas aí pelo empenho. Anotar, porque não vai lembrar de tudo. Depois pode ver lá no YouTube, né? O pessoal que está no YouTube aí, um abraço. Mas atenção, anotem algumas coisas. Vocês sabem por quê? Até sexta-feira, vocês vão ter que me ajudar a responder isso aí que a Raquel falou. Como é que o SUAS vai contribuir e precisa contribuir no combate ao racismo? Não só dentro da sua própria estrutura institucional, mas também na sociedade. E eu quero que vocês me marquem lá no meu @professora Graciele com a resposta. Tá? Olha só, esse padrão de proteção social brasileiro, historicamente, e a gente vai tentar... Lembra que eu falei que eu queria... onde é que vê essa origem dessa concepção, essa forma racista de ver as pessoas que a gente atende, a maneira como a política também, institucionalmente, não trabalha o debate racial? De onde veio isso? Então, eu fui investigar e descobri um modelo de proteção social no Brasil alinhado a noções que são racistas. E a gente vai ver com um fundo eugenista, alinhado com uma ideia de projeto de Brasil. Brasil sempre do futuro, futuramente mais branco, futuramente mais rico, futuramente mais desenvolvido. A assistência social brasileira fez parte desse padrão de proteção social inspirado nessas concepções racistas. Agora, olha que interessante. A gente já sabe hoje, de maneira mais ampla, que a assistência social, historicamente, atendeu pessoas negras. Mas, historicamente, essa política não se comprometeu e nem foi criada para combater racismo. Essa é a primeira coisa que a gente tem que colocar em mente, para a gente chegar ao entendimento de por que Zelma, por que Tati, por que Jaz, Raquel, demorou tanto para o sistema hoje, por exemplo, de assistência social, se comprometer a isso. Porque, ao contrário de combater o racismo, historicamente, gente, a assistência social ela reproduziu o racismo. Magali da Silva Almeida, outra intelectual de importante relevância, ela diz que é um erro enorme afirmar que o Estado brasileiro nunca fez nada para a população negra. Isso é equívoco. É precisamente pela ação do Estado que a população negra tem sido sistematicamente violentada, estigmatizada. E nós podemos dizer a mesma coisa em relação aos povos indígenas, povos originários, a população ribeirinha, quilombola, os ciganos. Então, vamos lá. Nossa missão agora, eu tenho aqui 10, 20 minutos, 25, para falar com vocês como é que esse modelo de proteção social no Brasil foi se ancorando em concepções racistas que estão até hoje entre nós, gente. Entre todos nós. No início ali dos anos 1900, mais de 100 anos atrás, o Brasil ele era um país condenado pelas elites nacionais e internacionais. Os médicos, os juristas, cadê os antropólogos? Levanta a mão aí, os antropólogos. Os antropólogos! Eles defendiam a ideia de que a nossa nação era atrasada. E era atrasada por conta da nossa população miscigenada, negra, indígena, pobre, doente. O discurso científico da época ele via especialmente a população negra como um obstáculo para o Brasil se desenvolver, para o Brasil ser um país moderno como os países europeus. E qual foi a solução proposta por essa galera? Foi exatamente um projeto de modernização do Brasil baseado na imigração europeia, na miscigenação, apostando naquela frase famosa, acho que agora vamos clarear a família, hein? Industrialização, urbanização, educação, legislação social e, claro, a eugenia.
Essas foram as apostas que as elites brasileiras fizeram para revolucionar o nosso país e construir, enfim, uma nação para esse lugar que até então era só um território visto como sem povo. A eugenia foi um movimento social, ainda é, a gente ouve muito, fiz um texto recente falando sobre as manifestações da eugenia durante a Covid-19, seu enfrentamento. A eugenia é um movimento social e científico que se sustenta na ideia, atenção, racista e capacitista, de que a população pode ser, entre aspas, melhorada, seja por meio de engenharia genética, seja por intervenções sociais. E onde é que a gente vai entrar aí? Nas ditas intervenções sociais. Esse melhoramento, entre aspas, racial da população tem um fim. Ele tem o objetivo de chegar a um perfil de ser humano perfeito, que seria branco, com um porte físico considerado atlético, com condutas morais e intelectuais muito bem definidas. Agora, atenção, a eugenia ela se manifestou na Alemanha nazista, por exemplo, na sua forma mais extrema, nos Estados Unidos, com as esterilizações, mas não só. A eugenia teve muitas formas. E no Brasil e outros países latinos, a eugenia se concentrou em educar a população. Pensando o seguinte, se a gente trabalhar com esse pessoal, uma melhoria na alimentação, na higiene, se esse pessoal fizer atividade física, se o pessoal aprender como é que se cuida de uma criança, ensinar as mães a cuidar dos filhos, trabalhar com eles puericultura, pensar o cuidado da casa, quem sabe, daqui uns 100, 200 anos, esse pessoal melhora racialmente também e chega nesse objetivo. Vocês já ouviram uma frase chamada fulano é pobre, mas é limpinho? Não é possível. Nos 5 cantos do Brasil, todo mundo que já ouviu falar? Às vezes você já até falou. Nem não precisa dizer, mas já até falou. Sou pobre, mas sou limpinho. Essa frase ela está impregnada de concepções eugenistas. Olha que inocente essa frase. Fulano é pobre, mas é limpinho. E essa frase ela foi usada durante muito tempo como um marcador de distinção social. O que significa isso, professora? Era preciso construir uma forma de se distanciar de determinados grupos, que não seriam os limpinhos, né? Os civilizados. E quais grupos eram esses? Pessoas negras, indígenas, ciganas e por aí vai. E aí eu vou dizer uma coisa, mesmo as pessoas negras, elas também incorporaram esse discurso. Por quê? Como uma tentativa de se distanciar desses estereótipos negativos. Não, eu sou pobre, mas sou limpinha. E atenção quanto com essa questão da higiene, ela continua atravessando a assistência social, a saúde e outros pontos, tá? A eugenia, gente, ela orientou as políticas sociais voltadas para o cuidado, a saúde, a alimentação, a habitação, infância, a maternidade. Ela influenciou as legislações brasileiras, a Constituição de 1934 e por aí vai. Notem que desde o final do século XIX até o início dos anos 1900, a nossa proteção social brasileira ela vai ser planejada, organizada e executada por pessoas brancas de classe média em contexto urbano. Tem alguém aqui que representa uma área que seja de território rural aqui? Tem alguém? Olha, é importante a gente pensar nisso. Né? Aqui está com dúvida, levantou a mão e abaixou. Trabalha, mas não importa, não é para morar, mas trabalha representando. Temos uma. Qual que é o seu território? 28 segmentos de nacionais De norte a sul. Meu Deus, essa menina tem que bater palma para ela, porque ela está de norte a sul. Parabéns. Você observa que a política social ela tem essa atenção à particularidade da vida no campo? Não tem. Porque a nossa política ela foi pensada para o espaço urbano. Gente, cadê tem um pessoal da Bahia aí? Cadê? Tem a representação da Bahia aqui também, Tati. Trabalhei no interior da Bahia. Eu visitei lugares que eu tinha que fazer visita a cavalo, porque não chega transporte além desse. Será que nossa política está atenta a esse contexto? Não,
embora a gente vá ver depois com mais atenção que havia missões rurais naquele momento também. Mas olha só, se a política ela é pensada, planejada e executada por pessoas brancas de classe média, o público atendido era o oposto. Eram pessoas negras periféricas. E aí, nesse campo profissional, estou falando de médico, juristas, tá? Advogado. Tem algum advogado aqui, pessoal do direito? Pessoal do direito, olha, levantou com vergonha, Cavi. Não levanta com vergonha, não. Tá tudo bem. Vamos acreditar que está mudando. Naquela época, os doutores eram, né, os médicos e os advogados. E eles é que pensavam a política social, política de proteção à infância, política de cuidado materno. Essa galera é que pensava. Depois chega lá uns auxiliares, uns enfermeiras, ditas auxiliares, tá? Porque essa é uma concepção hierárquica em termos de gênero também. Visitadoras, enfermeiras, assistentes sociais, pedagogos, nutricionistas vão se somar a essa galera para fazer a política acontecer. Veja, essas famílias atendidas elas passavam a ser convencidas ou obrigadas pelo Estado e seus agentes a se adequar a padrões de comportamento e vida baseados em concepções morais, de higiene, de educação, que negavam os seus próprios saberes. Que dizia que esse negócio de resolver algum problema usando planta, reza... Alguém aqui conhece rezadeiras? As rezadeiras foram muito importantes. Olha aí. As rezadeiras e benzedeiras foram muito importantes, perseguidas pelo Estado brasileiro, acusadas de charlatanismo. Hoje, se você achar uma benzedeira, vou até pegar um contato aí, porque está difícil achar uma benzedeira. Vejam que todas as práticas de cura, as práticas de concepção de cuidado desses povos passam a ser visto como equivocada, anticientífica, contra a racionalidade médica e técnica da época. E isso vai ganhar força, especialmente no Estado Novo do Getúlio Vargas, né? Ali, especialmente de 1937 a 45, mas vai se sustentar, gente. Não acaba depois disso. Esse modelo de proteção social vai se assentar em concepções racistas e eugenistas, e para falar da assistência social, não tem como não falar da LBA. Alguém aqui se lembra da LBA? Ah, claro que se lembra, pessoal das antigas aí, ó. Cadê a LBA? Levanta a mão aí. Quem, às vezes até já trabalhou na LBA. Porque a LBA acabou em 95. O pessoal está aqui, eu não. É verdade, é verdade. A LBA, a Legião Brasileira de Assistência Social, já ouviu falar, pessoal mais jovem, né? Já ouviu falar, não conheço. Mas veja que a LBA ela é tão importante, você que ouviu falar, que mesmo que a gente não tenha visto um posto da LBA, falado ou trabalhado na LBA, ela continua no ouvido das pessoas que a gente atende. As pessoas se lembram da LBA, que foi liderada pela primeira-dama do Brasil, nossa querida Darcy Vargas. E aí que começa Darcy dizer o seguinte, pô, Segunda Guerra estourou, a mulherada vai ter que ajudar. As pracinhas foram para a guerra, está aqui as mulheres sem companheiros, vamos ajudar as crianças e oferecer para essas pessoas roupa, alimentação, cuidado médico, leite. O leite vai ser muito famoso, né, na LBA. O pessoal está conversando aqui da frente. Medicação, encaminhamento para emprego. Quem é que está conversando? Estou vendo vocês apontando aí. Ó. Veja bem. É culpa da Darcy. Tem móveis da Darcy aqui, ó. Vocês... Darcy... A Darcy revolucionou a assistência social no Brasil. E revoluciona porque a gente... O que é um equívoco na nossa análise? Tá? Vai ser um artigo meu agora, daqui 15 dias, com essa análise sobre a LBA e um outro serviço. A gente ainda acredita que a assistência social foi só caridade, Raquel. Não, que eu tinha uma mulher ali caridade, elas ajudavam, eram cristãs. A LBA instituiu uma racionalidade burocrática nunca vista antes na história do país. Capilarizou a assistência social para os 4 cantos do nosso Brasil. Lá no Amazonas, no interiorzinho, tinha um posto da LBA. E ela convocou as primeiras damas para agir nessa grande obra social, que depois da Segunda Guerra Mundial vai permanecer. As legionárias. As legionárias vão estar em todos os lugares do país,
auxiliando os mais pobres. Só que depois da Segunda Guerra, ela vai atender especialmente um grupo. Alguém lembra qual? As mulheres e quem mais? As crianças. A puericultura estava na moda naquela época. Vocês já ouviram falar em puericultura? Eu também sei, né? Hoje em dia o pessoal não fala muito mais de puericultura. Mas a puericultura é essa ideia de cuidar mesmo da criança, desde antes do nascimento, para que ela seja o mais saudável possível. Até aí não tem problema. Só que a origem da puericultura é muito próxima da eugenia. Existia uma concepção de que era possível produzir uma melhoria racial em determinados grupos populacionais a partir do saber, de novo, médico, que envolvia o cuidado com a gestante e com o bebê. A LBA vai abraçar a puericultura e vão surgir os postos da LBA, que serão basicamente postos de puericultura, gente. Por que as crianças vão ser um alvo da LBA, acabada a Segunda Guerra? Porque as crianças, até hoje essa frase é famosa, são o futuro. Exatamente, olha que bonito, todo mundo sabe. A criança é o futuro do país. A criança é onde a gente tem que apostar. Os adultos já deu de arredar, né? Vamos apostar nessas crianças. 10 minutos, estou aqui, Raquel, que está me dando. Os postos da puericultura focavam em quê? Higiene infantil, educação sexual, uma formação moral para essas mães. Focava também, Zelma, sabem o quê? Concurso de rigidez. O que é isso? Rigidez, com H. Para avaliar qual que seria o bebê mais representativo da nação que a gente queria. Então, você analisava a saúde física dessa criança, a força física dessa criança, a simetria corporal e adivinha? A cor das crianças não era dita, mas só ganhava o concursinho a criancinha branca. Se tivesse deficiência, nem poderia participar, tá? Se fosse uma criança branca ou negra, estava fora. Olha a eugenia de novo aparecendo entre nós. Veja bem, gente, a puericultura e a eugenia, como eu disse, são irmãs gêmeas, e é importante que a gente consiga observar o quanto a LBA ela fez um trabalho forte em parceria com os médicos para combater o trabalho das parteiras, para combater a prática que era muito comum ainda, não sei, dependendo do seu lugar ainda que é das amas de leite, e especialmente produzir orientações em termos de alimentação e cuidados domésticos. Mas a LBA ela também encaminhava o pessoal para o setor de trabalho. Era muito comum que a LBA divulgasse as vagas, dissesse para as pessoas se tem ou não tem ali oportunidade de emprego, mas também era muito comum que na divulgação de vagas de emprego da LBA tivesse ali do lado da vaga oferecida um critério. Qual seria esse critério? A cor. As instituições filantrópicas, inclusive, determinavam para determinados cargos, especialmente em cargos de escritório, de auxiliares de laboratório, que apenas não seriam admitidos pessoas de cor além da branca. Olha que interessante. Isso foi denunciado ali por volta de 1948, 1950, pelo movimento negro, que começou a dizer, nós vamos então pactuar com o que acontece nos Estados Unidos, essa distinção de cor, inclusive em termos de mercado de trabalho. E, embora a gente acredite que não, mas o Brasil operou assim na construção do seu mercado de trabalho. E é por isso que a pergunta que a Raquel faz é importante. Gente, não basta pensar que o perfil hoje das pessoas atendidas pela assistência social são pessoas negras, mulheres negras empobrecidas. Esse é um perfil histórico. A gente tem que tentar entender quais foram os mecanismos produzidos para que esse grupo continuasse como público da assistência. E um dos mecanismos é a discriminação no mercado de trabalho, que até pouco tempo não era só o caso aqui da LBA divulgando os dados. Muitas empresas colocavam como critério, não aceitamos pessoas de determinada cor. Além da LBA, tem outros serviços, serviço de alimentação para a Previdência Social, da Previdência Social, que também trabalhava com inspiração em concepções que tinham um caráter eugênico, e as publicações da época denota, e essa instituição trabalhou em parceria com a LBA. O SAPS ele tinha, não sei se alguém vai lembrar do SAPS, mas ele tinha
restaurantes populares, ele oferecia refeições para os trabalhadores, bancos de alimentos ou a baixo custo. Tá? Uma outra iniciativa que a gente poderia mapear, porque meu tempo já acabou, tenho 5 minutos aqui ainda, é o Código de Menores, que é bem anterior, né? 1927. Quem elabora o Código de Menores? Médicos e juristas, os advogados. E ali, o que nós temos é a institucionalização, não é da criminalização à pobreza apenas. É a criminalização da juventude negra, que a gente continua falando, a juventude negra está encarcerada. Esse processo tem sido secular entre nós. Atenção a esse exemplo que eu vou dar agora. O destino dos meninos negros pobres no Brasil foi a institucionalização desde muito tempo. Em 1933, 50 meninos negros, órfãos, foram levados de uma instituição de acolhimento lá no Rio de Janeiro para uma fazenda no interior de São Paulo. A fazenda de Oswaldo Rocha Miranda, um empresário que fez parte da Ação Integralista, que foi o segundo partido nazista maior do mundo, aqui no Brasil. Esses meninos viveram nessa fazenda em situação análoga à escravidão por anos. E, em vez de nomes, eles eram tratados por números. E essa história ficou registrada num filme, que vocês vão anotar aí quem não assistiu, que está disponível no YouTube, chamado Menino 23. Esse é um filme que tinha que passar em todas as unidades. Porque vocês vão ouvir vários outros Meninos 23. 5 minutos. Opa, me deram 10. Tá bom. Menino 23, está no YouTube, um filme fenomenal feito a partir da pesquisa do professor Sidney Aguiar. Na década de 40, a gente poderia falar do serviço de assistência ao menor, que quem trabalha com criança e adolescente conhece. O serviço dividia as crianças que eram chamadas de recuperáveis das que não eram. E tinha um critério racial implícito ali, gente, ou explícito, quando você vê as fotos das crianças. Isso é só um exemplo, ou vários exemplos, né, de como o Estado ele criminaliza a pobreza, a gente já sabe isso. Mas a gente não tem como dissociar essa criminalização do próprio racismo. Não existe pensar pobreza no Brasil sem pensar racismo, gente. Isso é analisar a história de maneira segmentada. Mas note, entre nós, ser negro sempre foi sinônimo de ser pobre. Isso não pode ser visto por nós como natural. Vou dizer de novo aqui o que a Raquel falou. A gente tem que pensar quais mecanismos produziram isso. Quais mecanismos produzem essa realidade? E vocês vão ter uma mesa aqui com a maravilhosa Cida Bento para discutir branquitude, racismo institucional. Para fechar, que agora sim, faltam aqui 8 minutinhos, se nós sabemos, né, que a proteção social no Brasil ela vai se organizar a partir dessa linha disciplinadora, ajustadora, para pessoas pobres, especialmente negras. Ah, professora, mas no meu território nem tem pessoas negras. Se você vive num território brasileiro que não tem pessoas negras, eu sinto dizer, ele também foi alvo de um projeto de colonização racista, que dividiu o nosso território nacional em áreas que eram destinadas só para pessoas brancas e áreas que eram destinadas para pessoas negras. O acolhimento institucional, ainda hoje, as medidas socioeducativas, ainda hoje, ainda que sejam medidas previstas pelo ECA para a proteção dessas crianças e adolescentes, elas ainda refletem esse histórico de criminalização e mais de estigmatização. A professora Márcia Eurico explicita que profissionais hoje, que trabalham em instituições de acolhimento, eles tendem a tratar de maneira diferenciada a criança branca que chega no abrigo e que se desdobram para tentar tirar o mais rápido possível essas crianças desse contexto. Isso não pode ser naturalizado entre nós. E como a gente muda isso? Se o padrão de proteção social no país foi fundado a partir de bases racistas, o trabalho na assistência social hoje não pode estar separado do combate ao racismo. Foi isso que vocês viram mais cedo aqui nas mesas anteriores. Se você é gestor, gestora, trabalhador, trabalhadora do SUAS, você tem um papel estratégico nisso. Lá nos anos mais ou menos 2009, eu tive a honra de trabalhar com uma gestora chamada Neusilete Santos, brilhante, lá em Minas Gerais. Cadê o povo de Minas? Está aqui? Vamos bater palma, povo de Minas. Né?
estou sendo bairrista, sou de Minas, eu moro no Rio, mas sou de Minas. Desde o início, quando eu entrei para trabalhar no SUAS, ela me ensinou que não existia separação entre agora mais trabalho para combater racismo e mais trabalho para atender pessoas aqui no CRAS, CRES. Não. Desde sempre eu aprendi, eu tenho esse privilégio de ter tido esse contato com ela, que é através do SUAS também que a gente combate o racismo. Então, vou citar alguns exemplos para acabar, prometendo aqui, ó. Através da Secretaria de Assistência Social, nós organizamos, na época em parceria com a CEPIR, né, a antiga CEPIR, conferências de igualdade racial, nós pela assistência social, via SUAS, conferência pela igualdade racial, ativamos o Conselho da Igualdade Racial, envolvemos o movimento negro e indígena do território, chamamos usuários do SUAS, construímos uma política municipal de enfrentamento ao racismo, chamamos a universidade nos NEABs para compor essa atividade, que era sistemática. Eu presenciei também equipes que trabalhavam em CRAs, e que tinha território ali onde os povos indígenas habitavam, que decidiu trabalhar não só com os povos indígenas, mas com a população em torno, por conta das situações de preconceito ou discriminação vividas ali pelos povos indígenas nas cidades. O CRAS chamou a FUNAI, chamou as escolas, começou a produzir ações sistemáticas dentro do equipamento e fora do equipamento e viu a realidade mudando. Veja bem, essas experiências são só poucas, tá? Porque vocês estão aqui hoje com a missão, conversei isso aqui com o Bruno, conversei com o Arthur, vou reforçar, o MDS não precisa inventar roda em termos de enfrentamento ao racismo no SUAS. Vocês trazem de seus territórios, pessoal que nos acompanha online, experiências riquíssimas de enfrentamento ao racismo. Alguém aqui já viveu alguma experiência de enfrentamento, promoveu alguma atividade contra o racismo lá no SUAS? Aqui, tem um pessoal fazendo coisas. E se você parar para pensar e consultar rapidinho sua equipe, você vai ver que está acontecendo coisa. Então, o papel que o MDS tem aqui é muito importante. O que nós estamos vivendo aqui é histórico. Eu quero parabenizar a coordenação, o Bruno, Arthur, todo mundo está aqui, porque isso é histórico. É convidar as pessoas para ouvi-las e pensar formas de sistematizar isso e compartilhar essas experiências. Para finalizar, eu quero dizer que, com exceção, né, quando o SUAS se torna uma realidade, com exceção dos CRAS quilombolas, dos CRAS indígenas, e depois de muito tempo, né, o SUAS sem racismo, não houve, dentro do Sistema Único de Assistência Social, uma sistemática abordagem sobre o enfrentamento do racismo, tanto nos documentos institucionais quanto no fazer profissional. Embora o governo Lula I, a partir de 2003, tenha sido o que primeiro na história do país produziu políticas de enfrentamento ao racismo e políticas de combate à pobreza efetivos. E produziu mudanças com o Bolsa Família, que indiretamente contribuiu, ou diretamente, no enfrentamento ao racismo. Mas observem, o programa Bolsa Família ele só passa a enfrentar, de fato, o racismo quando ele se torna combinado a importância do estudante estar na escola, né, na frequência, mas eu diria mais, com as ações afirmativas em ensino superior no mercado de trabalho. É essa combinação que faz a mobilidade social mínima acontecer. Bom, a gente gostaria de mais, mas é o que dá para fazer no capitalismo, né? E eu vou dizer, indiretamente, essa combinação que colocou pessoas negras na universidade, nos IFES, no mercado de trabalho em posições um pouco melhores, é que muda o cenário do país. E eu vou dizer com muita honra, eu fiz parte desse contexto. Eu sou uma pessoa que estudou na graduação via ação afirmativa e vinda de família pobre, sem tradição na universidade. Hoje, não basta mais dizer que são mulheres negras as atendidas pelo SUAS. Nós temos que discutir aqui formas de enfrentar o racismo e formas que nos envolvam, lá no cotidiano, as formas mais simples e que nos ajudem a romper essa hierarquia entre quem atende e quem é atendido. Isso envolve formação continuada de todas as pessoas envolvidas no SUAS. Quero agradecer aqui pela oportunidade e dizer que na sexta-feira, tá, eu vou olhar lá meu Instagram, @professora Graciele, e quero que vocês me respondam, né? De que forma, qual o papel do SUAS no enfrentamento ao racismo? Muito obrigada. Quero lembrar,
como últimas palavras, não há combate à pobreza efetivo no Brasil sem combate ao racismo. Um grande abraço. Não passou não, está tudo bem. Muito obrigada pela exposição, professora. Foi, pelo menos para mim, mas imagino para todo mundo. Ninguém no celular depois, estava todo mundo anotando, todo mundo focado, fazendo o dever de casa, pensando. Estão seguindo, já está respondendo a pergunta. Mas muito boa essa colocação que evidencia fatos de um Estado em que trabalhou a serviço da desproteção da população negra. E muito bom mostrar como esse Estado a serviço da desproteção foi tão naturalizado que a gente quase que não viu, quase que não vê. Então, muito obrigada pelas suas palavras. Seguindo para a nossa segunda